Eu creio que a principal razão de muitos cristãos viverem em derrota e as coisas não cooperam para o bem deles é o fato dessas pessoas não andarem em amor. Se andarmos em amor, Deus cumprirá suas promessas para nós, pois todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo as coisas mais terríveis trabalham para o nosso bem, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todos sabemos que a vida por si mesma traz muitos desafios e dificuldades. Isso é algo natural. Essas coisas podem ser ruins, mas podem cooperar para o nosso bem. Se desejamos que todas as coisas, todas as dificuldades e problemas trabalhem para o nosso bem, ao nosso favor, nós temos que caminhar em perfeito amor para com todas as pessoas e para com Deus. Mas antes de continuar essa mensagem incrível, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema da mensagem de hoje: amor parcial ou amor total? Quando Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, alguém perguntou: quem é meu próximo? E Jesus respondeu essa pergunta através de uma parábola, escrita lá em Lucas 10, verso 30. Diz assim: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Meu amado irmão e irmã, ali nós lemos a história do bom samaritano, e nela Jesus deixou muito claro que o nosso próximo não são somente aqueles a quem amamos, mas também nossos inimigos. A parábola conta a história de um homem que ficou muito ferido após ser surpreendido por ladrões. Caído na rua, precisava de ajuda para se restabelecer. O primeiro que passou próximo desse homem foi um sacerdote, que não lhe ofereceu ajuda. O segundo foi um levita, que também ignorou o ferido. O terceiro foi um samaritano, que não somente parou, mas ainda socorreu o homem que sofria no chão. Vale salientar aqui que os judeus e os samaritanos eram inimigos um do outro, e por isso não estabeleciam nenhuma relação entre eles. O mais coerente dessa história é que o homem machucado, certamente um judeu, seria socorrido pelo sacerdote ou pelo levita, por serem da mesma nacionalidade. Mas o que Jesus nos conta é que o inimigo foi quem parou para socorrer o homem ferido. Veja que Jesus falou especificamente: um samaritano chegou. E é interessante observar a pergunta sobre quem era o próximo que deveríamos amar. Com essa parábola, Jesus nos ensinou que não devemos amar somente as pessoas que eu gosto, ou não somente as pessoas que vão à mesma igreja que eu. Ele nos ensinou que não devemos amar somente as pessoas que são boas para mim, ou as que me amam grandemente. Com a parábola do samaritano, Jesus nos ensinou que devemos amar todas as pessoas, mesmo aquelas que não gostamos. Somos chamados para amar exatamente do modo como o samaritano amou o judeu, que havia apanhado dos ladrões. Ele sacrificialmente amou aquele homem que era seu inimigo. Nós precisamos nos certificar de que nossa caminhada em amor ágape não seja feita por demonstrações de um amor parcial somente. Não devemos mostrar partidarismo quanto ao nosso amor ao próximo. E vale ler o que a Bíblia diz lá em Tiago 2:1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. E no verso 8 desse mesmo capítulo ele continua dizendo: se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. A Bíblia nos ensina que devemos amar todos os homens de forma altruísta. A igreja precisa crescer para caminhar em um novo modelo de amor. Lá na igreja primitiva, muitos cristãos foram martirizados. Muitas vezes, ao caminharem para a morte, cantavam hinos, oravam e abençoavam os inimigos que iriam matá-los. O primeiro mártir foi Estevão. Ele deixou a sua vida com as palavras que Jesus havia dito antes de morrer: Senhor, não lhes impute este pecado. Está lá em Atos 7:60. A passagem completa diz assim, ó: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Um dos mártires, ao ser levado à fornalha para ser queimado, recebia críticas de seu perseguidor que dizia: o que o seu Deus pode fazer por você agora? Nesse mesmo amor ágape ele respondeu: ele me dá forças para amar e perdoar você. Oh, glória! Infelizmente, o que mais acontece na maioria das igrejas cristãs de toda a humanidade é que os cristãos preferem lutar por seus direitos do que andar em perfeito amor ágape. Agora eu quero te mostrar algumas das escrituras que podem impactar a sua vida fortemente, como impactou a minha. Medite sempre nelas. Essas são as próprias palavras de Jesus. Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui Jesus ordena aos seus discípulos amarem seus inimigos. Quando a Bíblia fala de amor nessa passagem, ela fala sobre o amor ágape, o tipo de amor de Deus, o tipo que dá sem desejar nada em troca. Mateus 5:39 e 40. Olha que Jesus disse: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. À luz dessas escrituras, pergunte-se a si mesmo: o que faço quando as pessoas tentam tirar vantagem de mim? Jesus está falando aqui sobre inimigos e pessoas que maldosamente nos usam. As pessoas normalmente não gostam de serem usadas pelos outros. Eu compreendo que este não é um sentimento agradável. Mas Jesus claramente disse que deveríamos amar aqueles que maldosamente nos usam. Se verdadeiramente compreendermos que o amor nunca falha, iremos compreender que esse é o único jeito de vencer os nossos inimigos. O ódio nunca pode ser vencido pelo ódio. O ódio só pode ser vencido pelo amor. Meus amados irmãos e irmãs, tem um pastor egípcio que contou uma história de que lá no seu país as igrejas cristãs foram queimadas. Os cristãos, ao verem prédios queimados, colocaram uma faixa em cada um desses prédios. Uma faixa que dizia assim: nós os perdoamos porque os amamos. E com esta simples atitude de amor, centenas de milhares de muçulmanos foram salvos, porque o amor nunca falha. E aí, com relação ao amor, era algo que eu queria trazer nessa mensagem também. Será que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Você acha que todas as coisas cooperam? Romanos 8:28 é uma passagem que mudou muito a minha vida. E é uma passagem frequentemente citada por pessoas que atravessam momentos difíceis. Frequentemente essas pessoas falam assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Olha só, a Bíblia não diz simplesmente que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ela coloca duas condições aqui. A primeira condição é ser chamado de acordo com o propósito de Deus. Ou seja, se somos cristãos, obviamente, somos chamados de acordo com o propósito dele. Mas a outra condição posta aqui é o amor a Deus. Como sabemos, a palavra grega para o amor é a palavra ágape, que é o tipo de amor altruísta de Deus. Se desejamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós temos que cumprir ambas as condições. Amar a Deus implica em amar o próximo, porque a Bíblia diz que não podemos amar a Deus se não amarmos os nossos irmãos. Olha o que diz em 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se quisermos que todas as coisas cooperem para o bem da nossa vida, então temos que nos esforçar para aprender a andar em perfeito amor. Eu já disse no começo da mensagem que eu creio que a principal razão por que muitos cristãos vivem em derrota e as coisas não cooperam para o bem deles é o fato de não andarem em amor. Porque se andarmos em amor, Deus cumprirá suas promessas para nós, pois todas as coisas cooperam para o nosso bem, até as coisas mais terríveis que você possa imaginar, porque a Bíblia tem essa promessa. Todos sabemos que a vida por si mesma, ela traz desafios, tribulações, dificuldades. Isso é algo muito natural. E essas coisas podem ser ruins, mas podem cooperar para o nosso bem. E se desejarmos que todas as coisas, todas as dificuldades, todos os problemas trabalhem em nosso favor, nós temos que caminhar em perfeito amor para com todas as pessoas e para com Deus. Muitos cristãos também não compreendem promessas condicionais. Se eu disser que eu vou doar R$1.000 a cada cristão que vier aqui no meu apartamento em João Pessoa, está claro que nessa promessa existem duas condições imprescindíveis para alguém receber os R$1.000. A primeira condição é que essa pessoa seja um cristão. A segunda condição é que esse cristão venha até o meu apartamento. O que eu quero mostrar para você nesse simples exemplo? Que somente ser cristão você não vai receber os R$1.000. Existe outra condição aqui. Entende? Ser cristão atende a uma das duas condições estabelecidas. Para receber os R$1.000, a pessoa, além de ser cristão, precisa vir até mim, até onde eu moro. A minha promessa está intimamente ligada a duas condições, que previamente foram postas por mim: ser cristão e vier ao meu apartamento. O que acontece na maioria das vezes é que muitos acreditam que o cumprimento de uma condição isenta a outra. Ou seja, há muitos que acreditam que o simples fato de ser cristão lhes darão direito aos R$1.000, o que não é verdade. Se tal cristão não for ao meu apartamento, ele continuará sem receber esse valor. E existem muitas promessas bíblicas que são condicionais. Elas, portanto, exigem que cumpramos as condições para podermos recebê-las. Mas muitos pensam que o cumprimento de parte das condições é o suficiente para alcançarem tais promessas. Muitos pensam que o cumprimento de parte das condições é suficiente para que eles vivam as promessas de Deus na vida deles. Mas como não atendem todas as condições impostas pela promessa, acabam por não alcançá-la. E por isso muitos caem na dúvida e no questionamento da eficiência das Escrituras em suas vidas. É bom deixarmos claro que a Bíblia não funciona para aqueles que conhecem, mas para aqueles que a obedecem. As promessas de Deus não são uma garantia, mas um oferecimento para nós nos apropriarmos delas.
Assim como não é todo cristão que recebe R$1.000, mas apenas os cristãos que vieram ao meu apartamento, do mesmo modo, nem todas as coisas cooperam para o bem na vida de todo cristão, mas somente para aqueles que cumprem ambas as condições. Então, se não andarmos em amor, mesmo que sejamos chamados de acordo com seu propósito, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Mas de outro modo, se formos cristãos, andando em perfeito amor para com Deus e para com o próximo, nós temos a garantia da palavra de Deus de que todas as coisas devem cooperar para o nosso bem. Essa verdade é suficiente para andarmos em amor ágape. Jesus disse lá em João 14,15: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. O novo mandamento que ele nos deu é andar em amor. Não é uma escolha inteligente não andar em amor. A vida por si já traz problemas o bastante. Se formos espertos, nos certificaremos de que todas as dificuldades, todos os problemas e todos os momentos difíceis de nossa vida trabalharão para o nosso bem. Mas se formos tolos, escolheremos não andar em perfeito amor, mas vamos optar por viver uma vida contra nós mesmos. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais essa mensagem, por mais uma palavra viva aos nossos corações. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que tu és, Senhor. Papai amado, que esta mensagem tenha sido profunda aos corações dos meus irmãos e irmãs. Que eles tenham esse entendimento de viver em perfeito amor ágape para com o Senhor e para com o próximo. Assim, eles viverão vidas extraordinárias e todas as coisas verdadeiramente vão cooperar para o bem, mesmo sendo as piores tragédias de suas vidas. Muito obrigado, papai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente.
E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.